Eu quero que tu fales um bocadinho de toda essa tua trajetória. E, na verdade, eu sempre quis ser um personal trainer. Então não é fácil ser atleta de qualquer modalidade aqui no nosso país. Eu desejo sorte a quem quer ser atleta, quem quer seguir esse rumo. Eu não conseguia fazer isso. O que é que te fez seguir um caminho diferente e não seguir pela gestão da empresa familiar, por exemplo? Sempre gostei de arriscar. Nunca gostei de estar muito nas sombras. Então se calhar preferiste desta forma seguir o teu caminho e executar muito mais rápido? Basicamente foi isso. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda várias temáticas dentro do mundo do empreendedor, a gestão, as finanças, o dia a dia dos nossos empreendedores. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso e ao meu lado tenho Fábio Almeida, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limites. Hoje nós temos aqui um programa muito, mas muito interessante. Está super engraçado, super divertido. Temos uma pessoa extremamente leve, um guerreiro, um batalhador. Uma pessoa que inspira-me bastante pela sua perseverança. É meu primo, gajo um bonitão ainda por cima. Então nós vamos ter aqui uma bela de uma boa conversa. Mas antes de nós fazermos, já para dizermos quem é o nosso convidado, deixa fazer aqueles pedidos de praxe, não é? Que é subscrever o canal, dar o like, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Queremos também agradecer as nossas patrocinadoras, ao Odontocare, a melhor clínica dentária do país. Isto está comprovado. O Edson, todo mundo, inclusive o nosso convidado, também é cuidado pela Odontocare, excelentes profissionais, preços acessíveis. Muito obrigado por patrocinarem esse programa, porque vai ajudar realmente a trazer muito conteúdo de qualidade para os empresários, para os aspirantes a empresários, para gestores de todos os níveis, para todos os angolanos. E também a nossa querida Excento, porque eu aprovo, mas Excento, quem vai falar é meu pai grande, Edson. Pois é, muito obrigado a Excento pelo patrocínio ao Business Sem Limite, pois é que tem cuidado da nossa identidade olfativa aqui do estúdio e de muitas casas e empresas da Angola e arredores. Portanto, todos nós sentimos e aprovamos, mas certeza. sem mais delongas, Marco Almeida, bem-vindo, Seja Marco. muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, olha, eu só posso agradecer a esses dois senhores, Fábio e Edson, que eu tive o prazer de conhecer e fazem parte do meu dia-a-dia. Especialmente o Fábio, que cuida da minha imagem, e o Edson, inclusive, também cuida do meu espaço em termos do aroma. Eu recomendo os trabalhos tanto da Odontocare, tanto da Excent. Então, muito obrigado pelo convite. Não, obrigado a nós pelo convite, por teres aceito o nosso convite. Um prazer, uma honra dividir e partilhar com vocês. Sentimos-nos muito lisonjeados em ter cá no estúdio e nós gostaríamos muito que os nossos internautas também pudessem ter um pouco de acesso daquilo de quem é o Marco. Bora. Marco, esse é um momento em que tu fazes a apresentação de quem tu és. Pronto, eu sou o Marco Almeida, 35 anos, casado, pai de 2 filhos, sou personal trainer, também sou nutricionista, feito a formação, não médico nutricionista, mas fiz algumas formações de nutrição, então tenho bases suficientes para me considerar um nutricionista também, para a área desportiva. Dono de 2 ginásios, graças a Deus. Acho que, muito resumidamente, é o Marco Almeida, esse sou eu. O Marco Almeida é muito mais do que isto, de certeza. Para já passando a questão dos agradecimentos, meio que da apresentação, eu quero que tu fales um bocadinho de toda essa tua trajetória, tipo, porque tu, antes de ter os teus 2 ginásios, tu foste atleta de CrossFit, tiveste uma carreira magnífica, foste para os Estados Unidos representar o nosso país. Fala-me um bocadinho dessa história, porque eu participei, mas os nossos internautas não sabem, e eu gostaria de saber como é que foi essa história toda ouvida de ti para Angola. Pronto, resumidamente, a parte do desporto sempre fez parte da minha vida desde pequeno. Desde os meus 6, 7 anos que fiz natação, fui campeão de natação,
Depois, mais tarde, jogava basquete intercolegial, também era dos alunos mais destacados. Ou seja, eu sempre tive muita ligação com o desporto, sempre. Desde os meus tios, a minha família sempre foi muito ligada ao desporto. Então essa veia desportiva sempre teve em mim. Comecei muito cedo a fazer natação, basquete, judo. Depois foi quando apresentaram-me o tal CrossFit, em que eu não achava piada alguma. Via as pessoas a correrem de um sítio para o outro, mas depois interessei-me em fazer o tal CrossFit e foi isso em 2013, 2014. Depois comecei a gostar do CrossFit, comecei a treinar, até que decidi que queria trabalhar no ramo do desporto. Então eu fui para Portugal 6 meses, onde fiz algumas formações, inclusive personal trainer, a primeira vez que fiz o personal trainer, cross training, crossfit, nutrição, avanços de nutrição desportiva. E foi aí que eu decidi que tinha que trabalhar para esse ramo, mas não queria ser apenas um funcionário qualquer. Eu queria me especializar para poder responsabilizar. Se houvesse algum problema com as pessoas, eu tinha como me defender, porque eu estudei e tive bases para tal. E depois estudei, e depois interessei-me em ser atleta também de CrossFit, e graças a Deus fui o primeiro homem angolano a representar o nosso país no Mundial de CrossFit, até agora único, e fui campeão 2 vezes consecutivas. Mas depois houve a necessidade de eu escolher ou continuar a função de atleta ou entrar para o mundo do business, de negócio e ser o PT. Na verdade, eu sempre quis ser um personal trainer, sempre deixei claro. Pronto, então decidi que tinha que, para dar seguimento tinha que abandonar o outro, então preferi abandonar a parte do atleta e segui a parte de empreendedor, empreendedor, dono de ginásios e professor. Pronto, acho que Mas tu sentes essa necessidade por ver que, por exemplo, a vida de atleta cá no nosso país não tem o respaldo financeiro suficiente para poder viver só daquilo, ou simplesmente foi uma decisão? primeiro esta foi a primeira decisão mais importante, é que eu vi que o lado de ser atleta eu consegui muita coisa como nome, mas financeiramente não era não Atrativo. compensava, não era atrativo, porque eu tinha que alimentar a minha família. E o atleta só me trazia despesas, tanto para lesões, era tudo, tinha que ir procurar patrocínios, era suplementação, e para ser muito sincero, para ser um atleta de alta competição, eu tinha que escolher mesmo, não tinha como ser treinador e atleta ao mesmo tempo, é muito difícil. Quem consegue fazer isso, eu bato palmas, mas na verdade isso não funciona. Quem é que realmente quer ser um atleta tem que se focar em treinar, dormir e descansar. Eu vi isso quando fui ao Mundial de CrossFit. Eu fui para 3 semanas e o Fábio esteve comigo, ele pode testemunhar. Nós comíamos, treinávamos e descansávamos. Nós tivemos um desenvolvimento tanto a nível físico tremendo. E eu ali vi que não tinha capacidade para continuar na mesma pedalada se quisesse ser atleta. Não, porque não tinha patrocinadores na altura, e o CrossFit ainda continua a ser como é que eu posso dizer, um desporto muito caro, e as pessoas ainda têm muito medo do CrossFit por causa das lesões, por causa também de algumas irresponsabilidades que eu atribuo sim aos alguns professores, porque é algumas irresponsabilidades, e acaba por afastar os patrocinadores. Não, o CrossFit, lesões, pronto, isso eu vi que não tinha como seguir os dois, então tive que abdicar de um e seguir a minha vida. Graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Então não é fácil ser atleta de qualquer modalidade aqui no nosso país, porque a nível de patrocínios vocês acabam por ter que correr por pernas próprias, vocês é que têm que ir atrás dos patrocinadores. Só para o Edson ter noção, nós quando fomos para os Estados Unidos, eu lembro que ainda tenho a minha t-shirt que eu guardei, tinha mais de 20 patrocinadores. Isso não é normal. E dos 20 patrocinadores... mas são os 20 patrocinadores que foram dar um bocadinho, que nós prometemos que, independentemente do valor, que íamos ter que pôr na t-shirt. Mas até quando? 20 patrocinadores, uma pessoa tinha que bater a porta, tinha que andar atrás. Eu respeito as pessoas que consigam fazer isso, cá em Angola, principalmente cá em Angola. Isso é um exercício muito complicado e eu desejo sorte a quem quer ser atleta, quem quer seguir esse rumo. Eu não conseguia fazer isso, não conseguia dividir tanto ser atleta como professor ao mesmo tempo, não ia conseguir, porque o atleta, eu precisava de 6 horas para treinar, 6 horas que eu precisava para treinar, depois tinha o descanso,
E 6 horas com intervalos. Tinha assim um descanso de 30 minutos, mas era muito tempo. Para ser um atleta de alta competição de CrossFit exige muito esforço. Não é brincadeira. Não é vou fazer 5 workouts, vou para casa e vou dar. Não, precisa de fazer um treino pesado, umas 4 horas pesadas, descansar, depois voltar para fazer o complemento, que são os acessórios. Isso requer muito tempo e eu não tinha tempo para isso, na verdade. Tinha alunos que precisavam de treinar, tinham PTs para dar, então não tinha essa disponibilidade para ser esse atleta, então tive mesmo que abdicar. Não, e eu até aproveito para pegar nisto porque o nível do nosso desporto aqui no país, a gente vê pelos desportos mais consagrados a dificuldade que têm e vemos as federações a reclamar por falta de verbas e orçamentos, tanto mais que nós não temos, por exemplo, uma liga de futebol, não temos uma liga de basquetebol que se calhar consiga por si gerar o retorno financeiro necessário para a liga não depender dos patrocínios do Ministério, da injeção do Ministério, mas pegando nisto, nós neste episódio em que o Marco foi para os Estados Unidos, nós temos que dar aqui eu aproveito para dar um muito obrigado ao Benny publicamente pela figura do Dr. Sandro Africano, uma pessoa espetacular, ajudou-nos bastante naquela altura e que realmente é uma pessoa que está ligada ao desporto, que ajuda bastante as pessoas, extremamente muito prestável, e o nosso muito obrigado desde já, porque foi fantástico connosco, de certeza absoluta que é fantástico para muito mais pessoas, e eu aproveito este espaço para mandar um abraço ao Dr. Sandro e um muito obrigado também. Se deixar também, é uma das pessoas que eu tenho um tremendo respeito, ajudou-me bastante, mesmo após a competição, ele sempre ajudou-me com a minha suplementação. É alguém que eu aprecio bastante. É uma das poucas pessoas que eu tive o prazer de conhecer cá, que incentivou-me bastante na vida do atleta. Ele foi uma das pessoas que me impulsionou para ir ao Mundial, a irmos ao Mundial e levar o nome do nosso país. O Dr. Sandro Africano, também para agradecer o que ele fez por nós e o que ele continua, graças a Deus, continuamos uma bela amizade. E nota 1000 para aquele senhor. Top. Yeah. Realmente, acho que se calhar o contributo é mais fácil vir de pessoas como ele, porque de forma direta ou indireta ele acaba por estar ligado também ao desporto, né? Sim. Visto que ele também pratica o próprio CrossFit e ele tem bem noção das dificuldades que são para os atletas poderem conseguir ter, se calhar, desde os suplementos a estadia e, enfim, tudo aquilo que acarreta ser um atleta de alta performance ou de alta competição, né? E desde aquela altura em que tu foste para os Estados Unidos, nunca mais depois nenhum atleta angolano conseguiu ir. É assim, nunca mais foi, porque eles também mudaram as regras. Tenho que ser sincero que foram mudando algumas regras. Antigamente o campeão angolano ia diretamente para o Mundial. Hoje tem que se fazer uma qualificação, que é muito mais complicado, ir por África. África acho que dá acesso a 1 ou 2 atletas no máximo. E é muito mais complicado hoje em dia do que era na altura. Não estou a dizer que não seja, porque atenção, eu continuo a dizer que no tempo em que eu competia, para mim, havia atletas mais o CrossFit era mais difícil. Para mim, eu encontrei acho que um elenco de 10 atletas de elite mesmo em Angola e fora também, que representavam por Angola, que eram muito difíceis de bater do que hoje. Mas sim, hoje a classificação é muito mais difícil de ir, então eu ainda continuo com esse estatuto do primeiro único homem angolano a representar Angola no Mundial, o que de certa forma fico envaidecido. É a história, não é? Uma orgulhoso. Foi um marco, aquilo só vivendo, não tem como contar aquilo. Quem conhece o CrossFit, quem acompanha o Mundial sabe o que é estar, imagina estar presente, viver. Eu vivemos aquilo tudo, aquilo é espetacular, aquilo é um sonho para qualquer atleta de CrossFit, mesmo. Mas o Marco, desde o início que já tinhas aquele bichinho do empreendedorismo na veia, porque o teu pai também foi empreendedor, não é? Sim. Então,
conta-nos um bocadinho da tua trajetória, entrar já como, não um Marco atleta, mas também um Marco já enquanto empreendedor, de criação de academias, o que é que tu criaste, que género de academia? Eu, antes de ser o Marco, gestor de ginásio, eu tinha uma outra empresa. Eu tinha uma empresa de catering. Ah, Na verdade, era o atual No Menu, a hamburgueria No Menu. Eu fui um dos pioneiros, eu e mais dois sócios, fomos um dos pioneiros do No Menu. Então, nós fazíamos também coffee breaks para várias entidades. E este era o meu primeiro grande negócio, foi esta empresa. Depois passou para a churrasqueira, depois passou para a hamburgueria. Só que, na verdade, quando eu fiz a formação de PT, depois houve algumas alunas que me disseram: Coach, não é possível tu venderes hambúrguer e seres PT. Então eu tive que abdicar, de certa forma, de vender as minhas ações. E graças a Deus, a venda das minhas ações foi que eu consegui começar a montar o meu primeiro ginásio, que foi em 2019. Pronto, então a minha carreira de empreendedor começou lá, antes de ser um dono de ginásio, começou lá atrás em 2014 para aí 2015. E hoje continuamos, fui seguindo, fui ampliando a nossa rede de ginásio. Hoje temos dois, temos a Box CrossFit também. Embora não tenha tanto fluxo quanto ainda da musculação, mas eu explico depois o porquê que ainda não tem, por causa da condição física em que me encontro. Depois eu explico mais à frente o que é que se passa. Pronto, foi mais ou menos isso. Comecei lá atrás, muito antes do desporto. Mas nós sabemos que o teu pai é empresário, teve muito sucesso, construiu uma empresa extremamente grande, de milhões, e que tinha as operações consolidadas. Porque é que há essa desvinculação e criar algo próprio, se podias, por exemplo, pegar e continuar a tocar a empresa familiar? O que é que te fez seguir um caminho diferente e não seguir pela gestão da empresa familiar, por exemplo? O que é que me fez? A empresa familiar era uma empresa que já estava sentada no mercado, ou seja, já não faziam trabalhos pequenos. E houve a necessidade, na verdade, quando eu comecei o Coffee Break, foi eu digo a senha disso porque foi mesmo. Ligaram-me: olha, eu ouvi dizer que estás a montar uma empresa, tens? Eu não tinha, obrigaram-me a dizer que tenho, e comecei a fazer, e foi aí que eu comecei a separar, e abri a minha empresa à parte, a nossa empresa à parte, nesse caso a minha empresa à parte. Porquê que eu não dei seguimento? Porque a empresa familiar é uma empresa mas tinha um estatuto muito alto, ou seja, podia dar continuidade, sim, mas eu queria também outros desafios. Queria poder saber o que é o que é estar à frente do negócio. Sempre gostei nunca gostei de estar muito na sombra, sempre gostei de ter as minhas coisinhas, sempre gostei de arriscar. Então foi mais por uma questão de arriscar e saber o que é realmente gerir uma parte o que é gerir uma empresa. Foi mesmo mais por aí. Ou seja, tu sentes que se estivesses num negócio familiar levaria muito mais tempo para ascender ao topo, né? Que é o topo da cadeia, onde tomas decisões, principalmente decisões estratégicas, decisões operacionais. Então se calhar preferiste desta forma seguir o teu caminho e executar muito mais rápido e trazer as tuas ideias à luz, não é? Basicamente foi isso. Não digo seguir o meu caminho de maneira mais rápida, não, mas é tentar pôr as minhas ideias e ver se realmente funciona ou não. tinha ações próprias. Sim, ter as minhas ações próprias, isso, ter poder de decisão. Eu não concordo com muita coisa que eu não concordava e que eu não tinha voz para dizer, mas quando eu abro a minha empresa já consigo dizer que não concordo com esse comportamento e que esse comportamento eu não aceito. E consigo ser mais tolerante em alguns pontos do que se tivesse continuado na empresa familiar. É mais por aí. E também, se calhar, tem muito a ver também com o próprio sonho em si, né? Por exemplo, há negócios que tu te identificas muito mais com do que outros. Sim, Por sim. exemplo, ele podia estar a seguir até certo ponto um negócio que foi fomentado não diretamente por ele, mas sim pelo pai, mas na qual ele pode não, por exemplo, sentir se calhar uma grande paixão. Isso também pode acontecer conosco. Imagina, nós hoje temos os nossos negócios, as nossas empresas. Amanhã os nossos filhos, ou as nossas filhas nesse caso,
podem não se sentir atraídas o suficiente que é para Exatamente. darem continuidade ou tocar o mesmo negócio que nós fazemos. E se calhar elas preferirem seguir alguma coisa completamente diferente daquilo que é o que nós estamos a projetar. Eu ainda também tenho aqui uma outra questãozinha ainda com base nisto. É que, por exemplo, desde cedo eu tenho 3 filhas, são muito pequeninas, mas elas vão sendo incutidas para o sentido de ir resolver problemas que a sociedade for apresentar. Ou seja, nós estamos constantemente a dizê-las de que elas têm que trazer sempre soluções para grande parte dos problemas e que geralmente essas soluções passam por ser empresários, por criar as próprias empresas e desenvolver as soluções e trazer essa, como é que eu posso dizer, essa solução para o mercado. Ou seja, nós já vamos treinando através da conversa, depois claro que vamos ter outras ações mais específicas para poder continuar a treiná-las. E tu achas, a minha questão vai por aí, por exemplo, eu faço isso com as minhas filhas, tu sentes que o teu pai fez isso contigo, com os teus irmãos, como é que foi? Ou foi por forma natural e tu pelo exemplo foste vendo e foste ganhando curiosidade? Como é que foi basicamente essa questão? Não foi de forma natural, porque na verdade eu fui obrigado, porque tive um filho muito cedo, fui obrigado a desdobrar-me, na verdade eu tive que escolher ou sustentar a minha família ou continuar a estudar. Então foi uma maneira eu fui supostamente incutido a fazer, para sustentar, mas depois ganhei o gosto, tanto mais que abri um ramo parecido, porque eu queria exatamente resolver da minha maneira, consoante a experiência que eu tive tanto do meu pai, tanto do meu tio, dos familiares, porque nós temos uma empresa familiar, então eu consegui sempre tirar a experiência de cada um e pegar essa experiência boa e tentar levar para a minha própria empresa. E acho que não sei se consigo responder. Não, sim, E tu gostarias? era só a minha questão de sentiste muito presente esse treinamento vindo do teu pai. Senti. Ou foi algo natural que basicamente por estar a conviver e tudo mais, ou foi algo intencional? Como é que... Primeiro foi algo intencional, mas depois começou a ser algo natural. Porque eu já começava a gostar, depois eu passei para outra parte da empresa que era responsável pelo som, pelos LEDs, então isso já interessava-me, até porque deixava-me de certa forma não muito monótono. Eu estava sempre a viajar, estava sempre em províncias, estava sempre, de certa forma gostava e comecei a gostar. Ou seja, foi algo que aos poucos fui incutido, mas depois comecei a gostar e comecei a apaixonar-me, sem esquecer que graças ao CrossFit, graças também ao Fábio por ter feito parte de uma grande rede de ginásio de CrossFit, veio despertar o meu sonho em querer ser realmente um desportista e querer sentir que aquele é mesmo o meu foco, era a área de desporto. E tu sentes que esse processo geracional, isso é, nesse momento tu tens os teus próprios ginásios, mas tu gostarias certamente que os teus filhos também enveredassem por aí, ou tu gostarias que eles seguissem os seus próprios sonhos, na tua perspectiva enquanto empreendedor? Porque eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, né? Eu vou ser muito sincero, eu gostava que eles seguissem as suas vidas, e com todo o meu apoio. Primeiro, porquê? Porque eu não sei se a nossa geração, a geração deles é igual à nossa. Eu não sei se eles vão ter a mesma força e vontade e disponibilidade que nós temos de lutar pelos nossos sonhos. Eu não sei. É lógico que se eles me dissessem que querem seguir a mesma linha que eu, ficava muito, muito satisfeito. Ou seja, já tenho seguro que alguém ia dar continuidade. Mas também ao mesmo tempo eu gostaria que cada um seguisse o seu trilho e o que pudesse apoiar, sem impingir, sem obrigar, para mim também era tranquilo. Então eu estou em 50-50, digamos assim. Ok. Qual é a tua opinião, Edson? Definitivamente eu gostaria que as minhas filhas seguissem o meu trilho. Porque assim, eu acredito muito em negócio geracional. E depois de tudo aquilo que eu já construí e tenho estado a construir e dos novos desafios que eu me proponho cada vez a elevar mais a nível de fasquia dentro dos segmentos onde eu atuo, eu definitivamente gostaria que as minhas filhas assumissem
pode até ser que fosse numa vertente diferente, não necessariamente na mesma perspectiva que eu, mas que por fruto das oportunidades que elas acabam por estar expostas, pudessem fazer coisas muito mais inovadoras que eu não tive a capacidade de fazer, ou que eu não tenho a capacidade de fazer. Por exemplo, eu não sou formado em engenharia química, pronto, sou formado em engenharia, mas a minha engenharia não tem nada a ver com aquilo que eu faço. As minhas filhas hoje não, elas têm a possibilidade de serem formadas em tudo aquilo que elas gostassem de fazer dentro da área que pudesse agregar valor às empresas em que eu estou inserido. Então, eu gostaria sim que as minhas filhas pudessem dar continuidade, porque eu gostaria que o meu nome perpetuasse dentro desse segmento, porque nós fomos, ou eu fui um dos primeiros a fazer muitas das coisas que nós fazemos hoje. Então não gostaria que isso morresse, gostaria que isso continuasse. E que os meus netos, mais além, sentissem-se orgulhosos realmente de poder ter tido um avô que construiu um caminho do zero. Porque muitos de nós estamos mesmo a começar do zero. Há pessoas que começaram um pouco mais à frente, mas muitos de nós vamos a trilhar do zero. Então eu gostaria, e tudo faço para que elas se encaminhem-se por aí, né? Sem que elas se sintam pressionadas? Sim, definitivamente, porque não temos como pressionar, né? Depende. Eu nesse aspecto da questão da pressão, ponho uma ligeira, como é que eu, entre aspas, nesse sentido, porque nós vemos que nessa vida tem que haver bastante intencionalidade. Sim. Logo, às vezes, principalmente para o jovem não sabe o que quer. Tudo bem que algumas pessoas que são predestinadas e que desde muito cedo descobrem daquilo que gostariam de fazer. mas grande parte delas precisa de ser guiada, e eu quando digo na questão de meio que obrigar, não é obrigação, mas de mostrar que, olha, tu tens que seguir este caminho, porque o que é que acaba por acontecer? Eu consigo compreender o que vocês dizem na questão da não pressão, porque as pessoas são completamente diferentes umas das outras. Eu tenho 3 filhas e as 3 são completamente diferentes. E eu consigo identificar características completamente diferentes, mas complementares. Então, naturalmente que tendo o negócio e os negócios que a gente vai criar ao longo do tempo, eu gostaria que todas essas particularidades que cada uma delas tem pudesse entrar para o jogo e fizesse aquilo mudar de patamar, porque concordo plenamente com o que o Edson está a dizer, que nós vamos construir até aqui, isso é como se fosse uma corrida de estafeta, exatamente, depois tem que passar o bastão, né, para poder continuar a corrida. E basicamente é isso, independente do que elas forem fazer, ter mais queda para finanças, outra para desporto, outra para o que quer que seja. Na verdade é que eu acho que nós todos somos seres humanos bastante flexíveis, temos muitos talentos, e a gente não precisa de explorar um único, né? Aquela coisa de eu vou só fazer isto e ponto final. Olha, está cada vez mais provado de que o mundo é tão dinâmico, as coisas são tão dinâmicas, a tecnologia avança tão rápido, que nós temos que acompanhar um bocadinho o que é que está a acontecer e conseguir ter a visão de conseguir perceber para onde é que o mundo está a caminhar. Sim. E enquadrar-se, meter-se na fila para isto. Então, eu acho que existe aqui muita complexidade, muita intencionalidade. As minhas filhas não vão ter propriamente escolha, no sentido de que eu vou direcioná-las para certos aspectos, como por exemplo, todas elas vão ter que fazer representação para poderem desenvolver a sua parte de comunicação. Naturalmente, uma vai desenvolver muito mais do que a outra, todas elas vão fazer cursos sobre finanças, todas vão fazer, ou seja, porque eu sei que são bases que um profissional tem que ter para depois seguir o caminho que quiser seguir, porque precisa dessas bases para poder tocar a sua vida em todos esses aspectos. Sim. Então, a questão da pressão, da intencionalidade é nesse aspecto. E só para adicionar uma coisa a título conclusivo, para nós depois darmos continuidade aqui ao nosso podcast, ou à nossa conversa, e eu acho que o nosso país precisa muito de referências. E nós temos muito poucas referências, verdade se diga, de empreendedores sérios e que tenham feito esse processo geracional. Isso é, estamos numa geração, passarmos para a geração a seguir. Nós temos muito pouco.
Hoje, quando nós viajamos para outras realidades, eu vejo que isso é um processo muito normal em muitas culturas. Mas na nossa cultura é quase como se fosse um tabu, quase que não existe. Por quê? Então nós temos que desmistificar isso. Mas pronto, eu acredito que isso em si daria vários podcasts para várias vertentes, tocarmos aqui em vários pontos e eu acho que não vale a pena nós continuarmos aqui a falar diretamente sobre isso. Focando novamente aquilo que é E o como é Marco. que nasce a Invictus, não é? Exato. Porque a Invictus, que é o teu ginásio, nasceu depois do Mundial. Pós-mundial. E como é que foi essa trajetória de montar tudo? Tiveste consultoria? Tu próprio montaste tudo? Qual foi o primeiro conceito que tu idealizaste, que trouxeste? Entretanto, as coisas mudaram, não mudaram? Tu tiveste de te ajustar? Tu apanhaste o Covid? Como é que foi? Ou seja, diz-nos aqui como é que funcionou. Foi por acaso foi uma ginástica enorme. Eu quando decidi montar o Invictus, era um estúdio de personal trainer apenas. Só que era um estúdio, mais do que um estúdio, porque um estúdio são muito poucas máquinas. O meu ginásio era um ginásio completo, mas eu queria transformar em estúdio. Antes de Covid estava a funcionar muito bem, que eram só para treinos personalizados, e uma outra pessoa próxima a mim é que fazia os treinos individuais. Depois de Covid, houve a necessidade de... Eu recebi muitas chamadas de pessoal a pedir para treinar. Eu sei, o que eu tive que analisar e eu aí tive que abdicar do meu sonho, que era só PT, e abrir o ginásio normal. Depois não consegui voltar ao normal por causa do fluxo de pessoas que foram aparecendo. Porquê? Porque eu vi que o Covid era algo que estava a traumatizar, estava a deixar as pessoas ligeiramente depressivas. E um dos escapes que eles estavam a recomendar era o exercício físico. Então, houve essa necessidade de eu abrir o ginásio para algumas pessoas começarem a treinar de maneira clandestina, digo já. Acho que todos os ginásios em Angola funcionam de maneira clandestina, mais para o final de Covid. E depois daí eu perdi-me. Ou seja, saí do meu conceito que era um estúdio único e exclusivo de personal trainer e passou a ser um ginásio aberto com serviços de personal trainer. Confesso que... Se me perguntarem se eu gostava que fosse como primeiro, sim, gostava que fosse apenas um estúdio de personal trainer. Sempre foi, o meu sonho nunca foi um ginásio. Eu sempre deixei claro na altura em que eu fazia CrossFit que o meu sonho não era ter um ginásio grande. Isso depois foi aumentando porque também a influência do Fábio, que como sempre, estava sempre a dizer, não, tu tens que abrir, o fulano está a ter, não, tens que expandir, pronto, e por acaso não me arrependo, graças a Deus deu certo, podia ser melhor por causa de algumas condições em que eu não estava preparado para ser um ginásio tradicional, apenas um estúdio, e assim nasceu o Invictus Fitness Gym, Invictus Fitness Center. Depois, mais tarde, houve a necessidade das pessoas perguntarem, mas porquê que tu és o campeão de CrossFit e não tens uma box CrossFit? Na altura não quis fazer a box CrossFit, mas houve muita pressão por causa dos meus alunos, e então eu tive que abrir uma box CrossFit mais para treinos cross-training, treino funcional, não propriamente a vertente CrossFit, até porque a vertente CrossFit ainda assustava muita gente, porque eu vinha de algumas lesões, pronto, então houve a necessidade de expandir, e veio o segundo ginásio que era a Box Fitness Invictus, a Fitness Gym. Eu lembro-me aqui, desculpa pegar-te, mas eu lembro-me aqui da primeira vez que o Marco veio ter comigo, porque ele trabalhava comigo na nossa box de CrossFit, dava aulas, era o nosso atleta também. E ele veio ter comigo a dizer, olha, primo, nós precisamos de conversar, eu estou a pensar abrir um... E ele estava com receio na altura, mas quando veio falar, porque pá, imagina, tu dizes ao teu primo que vai ser concorrente, etc, etc. Eu olhei para ele e disse o seguinte, eu para já não acredito que isso vai ser só um estúdio de PT. Portanto, nós vamos ser rivais. Vais ter que aguentar a concorrência. Lembro, muito bem. O resto está tudo certo. Está tudo certo connosco. É só aguentares a concorrência que tipo, nós damos de força e estamos aqui para ajudar em tudo. Porque quer o Renato, o nosso primo também, que junto fundamos a UB, íamos sempre apoiar. Não tinha como, nós não temos acesso. Acho que na altura lembro que havia um intercâmbio, ou seja, os alunos que saíam da UB tinham um certo desconto
no ginásio. Então houve esse. Depois de Covid é que já não houve afastamento, ou seja, os ginásios passaram a ser mais fechados. Foi basicamente isso, ou seja, o Fábio era o meu rival. Mas pronto, depois disso, infelizmente, por ironia do destino, tu acabaste por ter ficado afastado um pouco das competições, porque depois descobriste que estavas com uma condição física que te inibia de poder continuar a desempenhar o teu papel enquanto atleta. Queres nos contar um pouco sobre isso? Hoje, antigamente eu podia isso era um tabu para mim, mas hoje claro que posso contar. Eu na verdade eu já nasci com essa patologia. Eu muito jovem, 14, 15 anos, já fui diagnosticado com hipertensão. A hipertensão mal curada gera falência renal. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que preferia aguentava dor. Sentia dor de cabeça, tensão 20 e estava muito bem a falar e conversava. Só que eu lembro-me que uma das coisas que me fez, que piorou foi o Covid. Acho que eu tive o Covid. Depois do Covid eu ouvi o médico a dizer-me que os teus números estão muito altos. Mesmo assim eu ignorei. Continuei a treinar como sempre treinava, continuei a comer a quantidade de proteína que sempre comia, que eu tinha que diminuir. Pronto, e foi aí que eu descobri que eu estava só com um rim a funcionar a 5%. Eu lembro-me que eu falei com o Fábio, A mas 5%? 5%, os dois. Assim como eu vos vou contar foi, eu cheguei para o Fábio e disse, o médico disse que o meu rim está a funcionar a 5%. O Fábio olhou para mim e disse, tu vais morrer. Eu olhei para o Fábio e disse, muito obrigado. Foi muito natural. Mas nós isso em estamos que aqui a ano? brincar. Isso foi em 2021. 2021. 2021. Foi mesmo a terminar o Covid, né? Foi mesmo a terminar o Covid que eu... Na verdade eu descobri isso, eu estava a fazer alguns exames antes, eu descobri isso já em setembro, mas mais uma vez ignorei. Os sinais foram Setembro de 2021. 2021. Tens que perceber, porque as pessoas têm que conseguir perceber como é que é a cabeça do Marco. Alguém que é campeão de CrossFit, quem faz CrossFit sabe que aquilo é uma loucura das pessoas continuarem, mesmo estando a morrer, e tu continuas, o coração vai a 1000 e depois acaba, todo mundo atira-se para o chão, acabou e está tudo certo. Tu, para poderes ter esse nível de mentalidade, tu tens que ser muito teimoso. E o Marco era muito teimoso. Para ele aceitar essa condição, um homem que não desiste, que não para. Imagina, né? Tu, para poderes ouvir o que o médico dizia, levou algum tempo. Levou muito tempo. Só ouvi o que o médico disse-me quando eu internei. Já não tinha como. Eu disse, olha, aqui os teus riscos estão a funcionar 5%, temos que fazer tratamento. Não dá para voltar atrás. Infelizmente eu sempre fui assim, sempre fui muito resiliente, teimoso, sempre fui muito teimoso, porque avisaram, eu hoje posso dizer honestamente falando, eu tive 3 avisos dos médicos, 2014, 2019 e 2021, eu ignorei todos, porque eu achava que nada me ia acontecer. E pronto, e olha... O que é que os médicos diziam naquela altura? Tu Que tu deverias entrar por uma dieta, por exemplo? Não, eu só tinha que fazer a medicação. Aí eu vou entrar por um tema mais profundo. Quando eu fui pesquisar a medicação, aquilo dava impotência sexual. Eu disse, doutor, não vou tomar. Eu decidi que não ia tomar. Vocês PTs têm uma fama, né? É verdade, este assunto vai entrar. Pronto. Mas vamos chegar a Vamos chegar aí neste assunto. Então foi, eu ignorei. Houve uma vez, eu fui fazer uns exames, tu tens de fazer essa medicação. Eu peguei e ignorei mais uma vez. Só que assim, o esforço que eu fazia 5, 6 horas de treino muito intenso. Não há rim que aguenta. Eu depois tive um médico que teve a explicar. Hoje várias barbaridades, porque eu estive a fazer anabolizantes, não tem nada a ver. Há pessoas que têm 9 anos, que têm por acaso, infelizmente, estão com essa patologia, nasceram já com problemas renais. Graças a Deus, no meu caso, eu posso dizer de boca cheia que não foi foi de anabolizantes, porque não podia fazer. Não que eu nunca, já fui tentado a fazer, não pude fazer porque o CrossFit fazia um doping. Eu tinha sempre medo de cair, não ia estragar a minha carreira. Mas foi mesmo por teimosia.
foi pura e exclusivamente teimosia, não fazer uma medicação que hoje eu faço e estou de boa. Estou muito bem, sinto-me bem. É que nem afetou o que se calhar tu pensavas que te fazia Afetou um ajudar. bocadinho, mas não como foi passado a mensagem. A mensagem foi porque tu já não vais conseguir fazer nada. Epá, eu não posso, eu sou homem, eu tenho testosterona, então eu tenho mulher, sou pois. jovem, não posso, então o que é que eu prefiro? Vou morrer. Sim, isso psicologicamente. Mas deviam ter explicado à vontade e deviam ter feito o que me fizeram lá fora, desculpa dizer, mas é uma realidade. Fizeram um trabalho, fizeram um trabalho psicológico, fizemos um acompanhamento para repor a tal testosterona. Isso é muito básico. Eu, se tivesse sido bem aconselhado, eu já fazia medicação há muito tempo e se calhar hoje não estava aqui, mas também não posso dizer que essa minha patologia veio fazer com que eu amadurecesse bastante como pessoa. Muito. Eu vejo as coisas completamente diferentes hoje. Completamente diferente. Em termos profissionais, quais são os ensinamentos que se calhar tu tiraste da tua condição e trouxeste para o teu negócio, para o business, em termos de gestão, alguma coisa, consigas fazer esse paralelismo? Eu lembrei-me de uma coisa que sempre me disseste, Fábio. A tua empresa não pode depender de ti. E num momento exato, já estava a preparar os meus personal trainers para que o meu ginásio independesse de mim. Se me perguntarem se eu perdi muitos alunos, sim, mas graças a Deus, Deus também deu-me outros grandes alunos. Ou seja, o que eu aprendi é que uma empresa não pode depender apenas de uma só pessoa. E pronto, e graças a Deus a minha empresa hoje não depende quase tanto assim lógico que eu continuo a fazer os planos que tenho, lógico que com a minha presença consigo atrair mais pessoas, isso já é sabido, mas acho que uma das coisas que eu aprendi é primeiro valorizar aqueles que trabalham contigo, o lado humano. Eu acho que em termos profissionais e como pessoa eu evolui bastante em muitos requisitos, não dá para citar porque são inúmeros. Sim. Então, Sim, nós que acompanhamos, conhecemos, Sim. conseguimos perceber Ver essa isto e ver a evolução e- que tiveste. deixei de ser uma pessoa mais egoísta, hoje penso mais no grupo. Atenção, quando eu digo egoísta, não que eu não valorize primeiro o que me faz bem. Primeiro eu. Não te preocupes que nós conseguimos Perceber perceber bem a o que intenção. tu queres dizer. Pronto, então é para deixar claro que primeiro eu, mas sem que o meu eu seja muito afeta as pessoas que estejam ao meu lado. Sim. Pronto, eu acho que Ou seja, a tua tomada de decisão está muito mais aperfeiçoada. Muito mais. sim. Isso por acaso que tu disseste, acho que todos nós de alguma forma passamos por isso. Isso chama-se maturidade profissional. Tu chamas egoísmo, mas eu chamo maturidade profissional. Quando o negócio é muito dependente de nós e nós temos que começar a sair um pouco de cena, isso obriga-nos a ter de empoderar algumas outras pessoas. E esse empoderamento, quando tu não percebes como é que vai ser interpretado por alguma situação que tu desconheças, então tu ficas com medo. Isso é falta de maturidade profissional. Hoje, naturalmente, que nós percebemos todos muito bem e acredito, todos nós passamos por isso. Tu passaste da tua forma, eu passei da minha e continuo a passar, o Fábio passa da forma dele e cada um de nós vai continuar a passar até o dia que nós desaparecermos por completo das nossas empresas, que eu não acredito que vá acontecer algum dia. Portanto, é super normal e nós percebemos na perfeição. Mas depois disso, sei que tu foste quase que obrigado ou sentiste mais confortável, vamos assim dizer, a teres de ir para o estrangeiro e acabas por ficar mais tempo em Portugal, ir e vir, gerir um negócio à distância é difícil. Nós sabemos bem que não é fácil, então tu aí foste obrigado a ter que desenvolver cada vez mais as tuas competências e queres nos falar também um pouco sobre isso, porque eu sei que mesmo em Portugal tu acabas por desenvolver, ou melhor, desenvolver não, continuas a autodesenvolver-te a nível de qualificações e sei que também acabas por desempenhar lá a tua profissão enquanto personal trainer também. Claro. Fala-nos um pouco. Pronto,
Quando eu estou em Portugal, quando vou para Portugal e começo a fazer os meus treinos e continuar a qualificar-me, eu consigo tentar tirar o máximo de conhecimento de lá para cá. Somos sociedades completamente diferentes. Lógico, Angola e Portugal, o que funciona para lá não é que funcione taxativamente cá. Mas falando de gerir um negócio à distância, epá, eu não consigo dizer taxativamente. A única coisa que eu posso vos dizer é que eu tive que fazer qualificações para tal, e dentro dessas qualificações eu estabeleci uma linha de atendimento, uma linha de trabalho que é consoante aquilo que eu acho que vai dar certo e que tem dado certo, tanto lá como aqui. Não sei se consigo responder agora, fugiu assim a pergunta do Edson. Não, relativamente sobre os desafios que tu acabas por encontrar com porque o facto de gerir estar um a gerir negócio a à distância. É muito complicado, mas é preciso ter pessoas capazes de estarem de seguirem os mesmos passos que tu. E graças a Deus o Fábio diz sempre a mesma coisa, que tu encontraste grandes funcionários, e eu graças a Deus encontrei-me grandes funcionários. Eu acredito em tudo, nas minhas orações sempre pedi a Deus para que Ele me orientasse e para que Ele me desse pessoas honestas. O máximo de pessoas honestas no meu redor, graças a Deus, e ele dá-me sempre esse chato aqui, o Fábio, que me vai, volta e meia, mesmo longe, está sempre a ajudar-me como é que eu posso dizer, como é que se diz agora, Dicas, com dicas, conselhos. não é a palavra certa, não é dicas, é com Ensinamento, ensinamentos, com insights. Consultorias. consultoria, é a palavra exata. Com o Fábio, de certa forma, ele faz muita consultoria grátis. Nós perdemos, às vezes, uma hora e meia só a falar disso Depois para o manda meu só o bem. NIF. Para eu- Para cobrar, né? Vou Olha, fazer grátis. é no meu financeiro. Então, eu tenho essa, graças a Deus eu consigo tanto, eu sei que eu posso tanto tirar do Edson como do Fábio e ajudam-me nesses inputs. O Edson, de certa forma, de maneira direta ou indireta, também já me deste muitos conselhos, que às vezes parece ter a cabeça dura, mas quando eu chego à casa digo não. Eu devo ouvir e eu acho que eles têm razão, porque a empresa deles caminha por aqui, porque é que não custa tentar? Lógico que eu, se me perguntasse se eu gostaria que o meu negócio estivesse diferente, melhor, gostaria que fosse melhor, sim senhor. Mas pronto, são as dificuldades que vamos arranjar durante a distância e durante algumas pedras que vamos arranjar durante o caminho, que vamos tentar limar. Pronto, são negócios, nunca é fácil, não é? O que eu adicionaria a isso tudo que tu disseste é, primeiro, agradecer, né, pelo facto de tu reconheceres que até certo ponto nós possamos contribuir de forma direta ou indireta para o crescimento, tanto faz para o crescimento de todos nós enquanto empreendedores. Isso é uma troca de experiência. E o segundo aspecto, que não é menos importante, é todos nós temos um processo que devemos cumprir. Infelizmente, pelo facto de tu estás distante, é muito natural que o teu processo seja ligeiramente mais longo, mas não quer dizer que tu não estejas a cumprir o teu processo, Claro. estás a cumprir. E há coisas que mais facilmente vão ser endireitadas no momento em que tu estiveres mais próximo. Claro. Mas isso é tudo uma questão de tempo. Tempo, boa. Então, não desanimes, porque eu tenho a oportunidade de conviver com o pessoal do ginásio e sei que eles têm feito um trabalho fenomenal. Existe espaço para melhoria, acredita, até na melhor empresa que nós possamos entrar, que podemos entrar e dizer, pô, essa empresa está top. Lá dentro tem muita coisa que pode ser melhorada, isso é um facto. Então, não penses que só a tua empresa, todas as nossas empresas têm espaço para melhoria. Portanto, Boa. isso é só para te deixar claro que estamos todos No nós mesmo a cumprirmos barco, um pois. processo, porque estamos todos no mesmo mar. Claro, boa. Yeah. Mas fico realmente lisonjeado em saber que tu, atleta angolano, que mesmo dentro de Portugal consigas estar a prestar o teu serviço enquanto personal trainer. Sei que estás muito melhor de saúde, que muito brevemente acreditamos que vamos te ter já cá a 100%. E eu queria mesmo pegar nessa deixa porque, apesar da tua condição, pô, tu apresentas um shape muito bom, estás sempre a treinar, estás sempre com muita força. Eu treino contigo às vezes, grande parte das vezes, na verdade, e estás com um corpo fenomenal. As pessoas vão dizer que é jarda, não sei como é que uma pessoa nas suas condições jardam, mas tu queres explicar, porque de certeza absoluta que tem muita gente que passa está na mesma condição e às vezes
por pensa questões... que se calhar não pode Não, treinar. por questões principalmente, porque a primeira coisa que vai, e que foi com o Marco também, é o emocional. A cabeça vai logo. A primeira coisa a levar a catanada é a cabeça. Como é que tu te recompuseste? Como é que tu fizeste? Como é que tu te levantaste de uma coisa assim e apresentas esse shape e tu estás fantástico? É uma coisa que eu disse uma vez. Esse é o segundo. Vai ser a segunda vez. A segunda vez que eu vou repetir. O público. Eu tive uma depressão em 2023. A depressão levou-me mesmo abaixo a pensar em desistir da vida. Isso ninguém sabe, mas eu falo porque eu já passei por isso. Porque eu encontrei uma psicóloga de fora em que eu não conhecesse nada da minha história, e isso ajudou-me bastante. Foi aí que eu descobri, e ela fez uma pergunta: dentro de tudo o que tu estás a passar, qual é o teu propósito de vida? Uau, aquilo tocou-me. Disse: uau, o meu propósito de vida, assim, Marco, tu foste atleta, deixaste de ser atleta, tens um ginásio, tens a tua família, qual é o teu propósito de vida? É desistir da tua vida agora? A pergunta foi a direta. Eu disse: mas a senhora está a fazer uma pergunta assim, sabe lá se eu estou bem ou não? Mas isso depois, mas foi tipo, eu depois disse: uau, boa pergunta, o que é que eu quero para mim? Depois eu abri: o que é que eu quero? Eu quero que as pessoas que têm ao meu lado olhem para mim não com pena, mas que olhem comigo e digam: esse rapaz, se ele consegue, nós conseguimos tudo. Orgulho. Uma das coisas que me fez também não desistir foram os meus filhos, a minha família. Eu disse: não vou deixar, não os vou abandonar, eu vou cuidar de mim. Eu fiquei 8 meses sem treinar, eu voltei a engordar 20 quilos, estava com 110, voltei a engordar. Quando eu comecei o tratamento de hemodiálise, que ainda não falei, que eu faço hemodiálise 3 vezes a semana, eu olhei e disse: ok, qual é a minha, como é que eu posso dizer, eu já estou aqui, Marco, não dá nada, não tens que mudar mais nada da tua vida, só tens que aceitar que tu estás a fazer. O que é que tu podes fazer para melhorar a tua condição de vida? Tu sabes que o exercício físico veio para ajudar. É agora que tu vais provar realmente se o exercício físico é um escape ou não é. E foi aí que eu comecei a voltar a treinar, e eu disse: por que é que eu não posso levantar? A primeira coisa que me disseram é que eu não podia fazer esforço com esse braço. Depois eu disse: está bem, eu tenho uma hipótese, eu tenho que ser um objeto de estudo para mim mesmo, porque eu tenho que levar isso para as outras pessoas que têm a mesma condição física. Depois de eu ter descoberto o que é que realmente faz mal, 5 ou 6 pessoas em Portugal voltaram a treinar com a mesma condição que eu, no mesmo ginásio que eu. Estão a treinar. Ou seja, então foi de certa forma uma fonte de inspiração para essas pessoas. Foi a tal de: eu nunca desisto, não vou desistir. Então eu pus na cabeça que não vou desistir, que eu vou seguir a minha vida, que eu ainda assim, que as minhas limitações, porque eu tenho muitas limitações em termos de ganho muscular, as pessoas acham que não, mas tenho. Volta e meia eu tenho que perder líquidos, os líquidos nunca são só líquidos, também são proteínas, e acabam por tirar muita parte da minha massa muscular que eu tenho que compensar, e se as pessoas não sabem. Então, ou seja, não desisto. Eu disse: eu tenho que ter um corpo. Por que é que eu não posso conseguir ter um corpo que eu tinha? Por causa da minha condição? Não. Eu consigo ter. Eu vou testar, eu vou conseguir. E é engraçado que os médicos lá em Portugal, eles nunca falam daquilo que eu tomo ou daquilo que eu faço. Eles só perguntam: como é que estás? Estás bem? Olha, os teus exames estão aqui, tens de diminuir a X. Tens de diminuir a quantidade de banana. É a única coisa que os médicos falam comigo. A atenção que os médicos têm: precisas de alguma medicação? Só. Não há nada de Marco, tu tens que. Não há. Então, ou seja, não desisti, fui à procura do meu sonho, que eu sempre fui muito vaidoso, sempre quis ter um corpo esteticamente bem, e eu disse: não, não posso me deixar para trás. Não posso. Então foi isso que me fez. Embora as pessoas achem que eu ainda continuo a fazer ou que eu faça uso de anabolizantes, se eu estou no Sistema Nacional de Saúde de Portugal e faço uso de anabolizantes, quando eu vou fazer os exames, as pessoas têm que só ter um bocadinho de um pouco de bom senso, né? Não, porque as pessoas pensam que o processo de ganho de massa muscular é uma coisa de outro mundo. Exatamente. Sendo que não conheço. Para já o Marco era gordo, tipo, estava mesmo acima do peso. Estou a ouvir, tu a falar, tipo, na condição. Não, mas gordo, no sentido de tipo, para não ferir. O Marco era gordo, é isso? Sim, não, porque existem muitas pessoas que estão nessa condição, não é? E que muitas das vezes não conseguem emagrecer e alguns têm problemas mesmo de saúde, então é uma condição sensível. Mas o Marco, acho que na juventude. O Marco era gordo? Sim, 13, 14 anos. Até os meus 21.
Yeah. Eras mesmo forte. Eu tinha Forte, 125, 126 quilos. Sério? Sério. Ou seja, isso é obesidade e tudo mais. É muito mais fácil transformar Eu em já músculo. conheci só com corpo Pois, as pessoas atlético. acham que isso foi um processo. Ele acompanhou um Exato. processo. O Fábio está em todos os processos. Yeah. Sim, Foi. porque o Fábio também era... Não, ele era, era fininho. Não, sempre fui magrinho. Yeah, sempre foi chique fininho. Sim, exato. Mas já fui gordo, mas tipo com 8 anos, tipo, e foi Ah, só é? tipo 6 ou 7 meses Fazia de muitas gordura. dietas malucas. Depois, Ele acompanhou Yeah. uma vez, nós fomos aos karts, lembras? Karts, fomos, eu saí da corrida, eles tiveram, ele e o meu primo o Renato, tiveram que me levar ao colo para me dar um... Porque estava a fazer, eu só não comia nada, só fazia líquidos, e fazia uma chá refeição. aí famoso que ele É tomava. um xarope da seiva. Ei, pá, aquilo Não ali era horrível. aconselho as pessoas a fazerem aquilo é uma agressão ao organismo. Então fiz isso, eu perdi muito peso, mas não perdi de maneira saudável. Pronto, eu chegava a perder 20 quilos em quase um mês, 10 quilos, 12 quilos em um mês. À vontade, porque eu não comia. Eu Só bebia tomava chá. chá, chegava a fazer uma refeição que era o jantar, salada. É, aquilo. Mas isso foram, depois fui aprendendo e para dizer as pessoas... Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E eu digo sempre às pessoas, e eu falo, as pessoas estão numa condição, seja qual for a condição, procurem sempre o exercício físico. É um escape. É um escape para tudo. Pronto, então conforme tu estavas a dizer, mas fazendo aqui um recuo estratégico, no início estávamos a falar, quando tu explicavas um bocadinho em relação a alguns tabus e mitos, né? Que muitas das vezes as pessoas acabam por dizer que os PTs, ou ouve-se falar muitas vezes que muitos PTs acabam por ter envolvimento com as alunas. Isso tu confirmas? São mitos ou realmente são verdade. casos verídicos, Como de é que acordo tá? da tua experiência? São casos verídicos. Esse não é mito nenhum. São casos verídicos. Inclusive, eu já tive com pessoas próximas que já aconteceu certas dissabores. São coisas muito graves. Na verdade, estamos aqui a sorrir, mas são coisas muito graves. Isso acontece. Acontece, não é normal. Não vamos achar o banal normal. Porquê que acontece muitas vezes? O porquê que isso acontece? Não existe. A verdade nem deve existir o porquê. Não deve porque... As alunas, vou falar da aluna para PT, homem. A aluna quando vem para um PT, conversar, para treinar, o PT acaba por ser também psicólogo. Quem estudou a cadeira da personal trainer sabe, de certa Porquê forma... que tu fazes sempre essas coisas? Não, porque realmente acho isso engraçado quando ele diz Não, o PT acaba por ser um o psicólogo. PT é um psicólogo, tem que saber noções básicas de psicologia, nutrição, tem que saber. Então, existem alturas em que a aluna vai para conversar com o PT e acaba sempre o PT sente aquela energia, não estou bem, o que é que se passa? Não estou muito bem. E a aluna, depois de certo tempo, eu estou a dizer que isso aconteceu comigo, eu tive muitas amigas, muitas alunas que tornaram-se amigas. Mas graças a Deus nunca tive aproveito nenhum sobre isso, nunca tive proveito nenhum, aproveitamento nenhum, não. Porque, de certa forma, nós temos essa manteiga, essa faca e a manteiga na mão. E nós temos esse poder. Temos esse poder. Dá conta que a aluna não está bem. Às vezes a aluna só precisa de ouvir um elogio. Não, estás muito bonita. Só que, infelizmente, eu não ponho suas culpas. Não sei se eu devo pôr 80% dos PTs e 20% das alunas, porque os PTs têm que pôr uma barreira aí. Por isso é que há casos que os maridos não aceitam. Já recebi casos, inclusive já recebi ameaças. Não vou falar de quem, mas já recebi ameaças de pessoas conhecidas sobre os ciúmes, porque ouviu falar, ou porque a mulher chegava e dizia muito porque o meu PT disse para não fazer isso. Acontece. Só que isso é uma história muito chata, meu. Eu já presenciei muitos casos desses que houve separação, ainda continuam a haver, isso não dá para mentir, ainda continuam a haver esse tipo de situações que eu acho que é uma tremenda falta de respeito ao serviço de PT, porque acabamos todos por estar misturados neste Pois, os que fazem, os que não fazem. seja. Mas e que conselhos é que tu darias, por exemplo, tanto às alunas, a nível de como é que elas podem se impor e aos PTs que fazem isso? Que conselhos é que tu poderias dar?
É assim, quantas alunas eu não posso dizer taxativamente um conselho a dar, porque aquele momento, se calhar é um momento que ela precisa descontrair. Eu tenho que perceber que ela está dali para descontrair. Eu não posso me aproveitar da fragilidade dela para criar situações que possam criar problemas gravíssimos. Porque muitas delas são mulheres casadas, com problemas nos lares, e houve casos também de PT que acaba por separar-se e ter um caso com a aluna e casar com a aluna, isso é muito normal. Acabou por conhecer a mulher. Normal ou comum? Isso é comum, na Ah, verdade. ok. Passou a ser normal, mas pronto, é algo comum. O conselho que eu dou é que os PTs têm que se posicionar. Têm que saber filtrar muitas mensagens, muitas indiretas. Porque se eu fizesse isso, atenção, vocês não têm noção da quantidade de flertes que uma pessoa Assédio, recebe, de né? assédio que uma pessoa recebe. Mas eu estou muito focado naquilo que é o meu trabalho e graças a Deus eu inclusive convido-vos a saber, ou se vocês já ouviram alguma coisa de mim que me digam. Não podemos fazer isso. Não, mas, Não podemos fazer isso. não, mas não, graças a Deus não tenho nenhum antecedente quanto às minhas alunas, não tenho nada nunca tive problemas desse género, tanto no meu no meu ser familiar nunca tive problemas por causa de alunas, mas sim, lógico que a minha mulher já se sentiu confortável por uma abordagem de uma aluna ou outra, sim, que ela tem o direito, lógico que talvez na posição dela eu também não acharia graça nenhuma ou piada, mas isso é um assunto muito sério, é um assunto que cada vez mais tem acontecido, cada vez mais há maridos a chegarem no ginásio de maneira repentina para saber se a mulher foi treinar, se a mulher está, quem é o fulano. Isso aconteceu recentemente um caso aqui também no nosso ginásio. Não posso dizer nomes, mas isso foi público. Depois as pessoas ficaram a saber e que é uma situação muito chata. Então, eu tive muitos casos, estou a falar de mim, lógico que tenho que falar de mim, de muitos casos de alunas que vieram a chorar, que tiveram problemas. Se eu me aproveitasse dessa situação, eu podia estar dentro desse pessoal que eu condeno. Isso para mim é uma coisa, é uma prática, para mim é do mais baixo possível, para mim. Ou seja, porque a aluna vai com uma intenção. Nós não sabemos realmente o que é que se passa. Por isso eu disse que é a parte psicológica, se tem alguma depressão, se tem alguma coisa que incomoda. E às vezes usando as palavras bonitas nós homens, nós PTs aproveitamos muito dessa situação, que é muito chato. A fragilidade das mulheres, está com um problema em casa, o homem aproveita-se. Epá, a carne é frágil, eu tenho que ser sincero, e é uma realidade. Mas nós temos que também saber onde é que é o nosso limite. Nós temos que saber que nós estamos ali para um fim. Qual é o nosso fim? É cuidar da parte física e psicológica do aluno. Psicológica e mental, nesse caso. Não, pois, e porque também, pô, imagina, ela está casada com alguém 10, 15, 20 anos. O marido não treina. Ela vai para o ginásio e vê aquele PT todo shapeado. Está num momento de fragilidade. Geralmente isso realmente é muito complicado. Edson, eu gosto sempre de saber a opinião do Edson, porque os internautas também gostariam de saber. Qual é o conselho Só que tu posso dás dizer que vai ser muito para polémico. essas questões relativamente de promiscuidade no ginásio, aluna, PT, aluna? Eu quero saber o que é que tu Eu vou pensas, preferir Edson. não opinar. Vou preferir Não, não mas assim, opinar. eu porque... gostava por acaso gostaria de saber a tua Não, vou preferir tua não sincera opinar opinião. por uma Sim. razão muito simples. Eu acho que, pronto, tu dizes 80% da culpa vai para o PT e 20%, por exemplo, vai para as alunas. Eu discordo. Na realidade, a culpa é equilibrada. Eu posso dizer 50-50. Por quê? A mulher, independentemente do PT, conforme tu disseste, e atenção, só vou passar a citar aquilo que tu disseste, que é o PT tem que ser psicólogo, o PT tem que ser o PT e o PT pode ser amigo. Não, o PT está lá com uma função específica, o PT pago para ajudar-te a manter o shape. Essa é a razão pela qual o PT é pago. Agora, o PT não tem que fazer serviço de ser psicólogo, não, esse não é serviço do PT. Não, isso não é serviço do PT. O que eu digo é, a mulher tem de saber se posicionar.
E o PT também. O problema é a falta de profissionalismo que muitas das vezes acontece por parte de alguns intitulados como PT, mas que na realidade não receberam formação que é para serem PTs. E tem alguns que se calhar até são mesmo formados como PTs profissionais, mas minha modesta opinião, muitas dessas pessoas é falta de ética, é falta da base, a educação. O problema está aí. Então, não tenho muita opinião a dar, porque eu podia me alongar e isso iria dar um outro podcast, porque isso é tópico que nós podemos ficar aqui, porque nós já participamos várias vezes nesse tipo de conversas, né? E cada um de nós tem uma opinião muito específica, porque a opinião do Fábio não é muito diferente. Porque assim, qualquer um de nós que temos esposas, naturalmente que, imagina, o Fábio tem a esposa dele, treina num outro ginásio, não treina necessariamente com ele. Ele pode ficar com receio. É muito natural que sim. Eu ou tu, qualquer um outro homem, talvez ficasse com algum tipo de receio, mas atenção que o que está em causa é o nível de confiança que nós devemos depositar às nossas parceiras para que elas saibam se posicionar. Elas. Não pelo PT, mas elas. Tá vendo? Então isso é... Mas pronto, é importante, acredito, nós falarmos sobre isso, porque são tabus que às vezes surgem, né? E eu acho que, de certa forma, todos nós precisamos de ser... Como é que eu diria? Se de alguma forma nós pudermos ajudar a sociedade a mudar, se pudermos influenciar, apelando, tanto faz as alunas que vão à procura de serviço de PT e os PTs que muitas das vezes têm o seu ganha-pão por intermédio dessas alunas, depois é tentar encontrar aqui uma maneira de sensibilizar para que esse tipo de tabus sejam cada vez mais reduzidos, até para que realmente a profissão de PT possa realmente ser e também, como é que eu posso dizer, lucrativa. Porque assim, se tu enquanto PT, te envolves com uma aluna, tu não tens noção da repercussão que tu estás a criar para outras possíveis pessoas que poderiam se tornar tuas alunas. Estás a ver? Então tu acabas por estar a perder dinheiro, e no mundo do negócio nós usamos muito essa palavra, né? Tipo, how much money are you leaving on the table? Quanto é que tu estás a deixar, às vezes para a satisfação de um capricho pessoal? Eu quando digo essa percentagem, 80%, porque eu estou a pôr no lugar do PT. Eu já tive N situações em que eu me senti em superioridade. Normalmente isso acontece, porque nós conseguimos saber, quando eu digo, conseguimos saber a fragilidade dos alunos. Porque tu estás constantemente, vamos imaginar que tu lides com um aluno 4 vezes a semana, ele está contigo 3 meses. 1 hora e meia é mais do que suficiente para vocês criarem uma ligação, que é normal, uma amizade, que é normal. Não estou a dizer que não possa, aliás, não estou a dizer que o PT, o aluno não se possa posicionar, aliás, deve-se posicionar, sim senhora, mas eu ponho-me nisto, falo por mim, porque eu já estive em situações em que eu senti que se eu pudesse, se fosse uma pessoa que eu digo que para mim é um caráter, é falta de caráter e ética também, como o Edson disse, se eu fosse isso, eu podia ter dado em cima desse aluno e estava muito simples para mim. E como é que fica a situação, por exemplo, o PT solteiro e a aluna solteira? Não, Marco, e espero atenção, e mesmo para os nossos internautas, espero não estar a ser mal interpretado. Não percebi. O que eu me refiro não é propriamente... O Marco, quando me diz, passam X horas por semana juntos, 4 vezes por semana, isso não é nada. Há pessoas que trabalham, por exemplo, em muitas instituições, que passam horas, 8 horas juntos, colegas, trabalham no mesmo departamento. E naturalmente que também pode acontecer isso. Mas o que eu me refiro é, a fama dos PTs é muito mais elevada do que é a fama, por exemplo, se calhar de colegas andarem dentro do mesmo serviço. Claro que também pode acontecer e que acredito que haja. Não é isso que está aqui em causa. O que eu estou a dizer é, a mulher e o PT, cada um tem que saber se posicionar. E é mais nisso que eu me refiro. E o posicionamento passa por várias fases.
há mulheres que entram à procura de serviço de PT e elas é que dão em cima do PT, e há PTs que dão em cima das alunas. Então, o que eu me refiro é exatamente isso, é cada um deles posicionar-se, cada um da sua maneira, de modos a que ambos saibam se posicionar Posicionar, para claro. não andar um atrás do Atrás do outro, outro, né? claro. Para que, na realidade, se fomente realmente uma profissão que faz um bem tremendo. Porque treinar sem PT e treinar com um PT, tem uma grande diferença. Eu Completamente. digo Claro. isso, por exemplo, enquanto homem, eu treino com o apoio de um PT e sem um PT. O desenvolvimento é completamente diferente. Porque nós precisamos de desmistificar, tirar aqui esse tabu de que Claro. isso acontece com muita frequência. Nós temos que tirar isso para que realmente os PTs possam realmente fazer aquilo que eles sabem fazer, que Eles é... competem. Dá treino, Dá treino, exatamente. sim. Não, claro que isto pegando na tua deixa, porque eu também gostaria depois de migrar aqui para um outro tópico que o Edson acabou por frisar, tu também, quanto à ética e quanto à questão da própria formação, e já vou entrar para esse capítulo, mas só para poder finalizar e fechar este assunto, este capítulo, porque isso, na verdade, quando o Marco diz sobre a questão de meio que ser psicólogo e tudo mais, tem muito a ver com a questão do próprio atendimento, a qualidade do atendimento. As pessoas são particulares, são singulares, uns vão atender melhores do que outros, há PTs extremamente quadrados aqui no mercado, há outros que são muito mais afáveis, porque no final das contas tu tens que fazer com que o teu aluno atinja o objetivo. E que se sinta bem Sim, emocionalmente. Perceber o exatamente. que ele Então, quis naturalmente, dizer. há muitos momentos em que os alunos não querem fazer o determinado exercício, muitas vezes querem terminar mais cedo, e o PT conseguir fazer de um dia em que supostamente o aluno está mal disposto, conseguir fazer um treino mais leve, mas que consiga atingir um determinado objetivo no dia, isso também é habilidade do PT. E nós aqui, e já transformando, já seguindo, pegando nessa ideia, seguindo para esse tópico que eu também gostaria de saber de ti, que é, nesse sentido, nesse aspecto, o PT tem que ter essa habilidade de conseguir perceber esses momentos e através da sua performance, daquilo que é a sua arte, daquilo que é o seu domínio de atividade, conseguir trazer uma solução para o aluno naquele momento. Só que aqui no nosso mercado, muito particularmente, Marco, como é que está a questão da formação? Porque nós temos muitos, mas muitos PTs que estão nos ginásios que não fazem a mínima ideia do que é o exercício físico, a biomecânica, a fisiologia do movimento, todas essas questões, e simplesmente porque treinam bem ou porque treinaram bem, tornaram-se PTs, não estudam, não se formam, não existe uma regulamentação do nosso ministério, não existe essa questão. Como é que tu vês essa parte no mercado e como é que está a indústria fitness cá do país? Para mim é preocupante. Deixa-me dizer, preocupante e alarmante a maneira como esse país está a desencaminhar para os profissionais de saúde. Porque nós somos intitulados como profissionais de saúde. Nós vendemos saúde. E ponto. E quando nós vendemos saúde e nós não temos a capacidade de olhar para um aluno e analisar o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo trabalhar, quais os pontos que eu devo trabalhar, consoante a carência dos alunos, isso para mim é preocupante. Aqui faz o inverso, o aluno faz aquilo que o PT quer, o que é muito chato, o que acaba muitas vezes porque há lesões e desconfortos. Por exemplo, eu tenho alunas que não se sentem confortáveis em fazer um certo exercício. Não se sentem confortáveis. Ponto final. Eu não vou criar como é que eu posso dizer? Não vou criar Esse desconforto. porque isso é um desconforto. Se eu não gostaria de fazer um exercício, porque é que eu hei de fazer algo que uma pessoa não queira? Então nós temos que ter essa capacidade. O rumo do nosso país, nós temos que realmente obrigar os ginásios a tentar certificar cada vez mais os PTs. Certificar em tudo, tanto a importância da biomecânica. A biomecânica para mim é das coisas mais importantes, fora a anatomia também, que é de extrema importância. É muito importante saber quais são os movimentos que o meu joelho faz.
Esse pergunta de um PT normal o que é que o joelho faz, ele não vai conseguir dizer. Extensão, flexão, isso é o básico. Eu só tenho que perceber isso. Se o meu joelho fizer uma adução, parte. Se fizer uma rotação, parte. Não foi feito para isso. Não foi feito para fazer isso. Como o punho. Então, há uma necessidade que nós temos que criar um órgão que seja rígido quanto à formação e à capacitação dos PTs em Angola. É de extrema importância isso. As pessoas hoje vão procurar a mão de obra barata, que é normal. O PT, um serviço de PT, eu vou falar da minha formação, foram 3.000 euros, não é barato. Uma delas só. Não é barato. Lógico que um serviço de personal trainer requer atenção, é um serviço muito caro. Mas eu também entendo que nem todo mundo tem a capacidade de pagar um serviço. Então vão procurar um método mais barato. E o mais barato sempre sai caro. Sim. Sempre. Daqui a uns anos as pessoas vão sentir. E eu cada vez mais tenho recebido atletas que foram de outros PTs que eu sei que não foram estão no mercado há muitos anos, mas não têm uma formação académica sobre personal training e estão a trabalhar de maneira empírica, eu sei assim que eu posso dizer, pelo tempo que estão, porque preparam atletas, acham que o fato de eu preparar um atleta é a mesma coisa que eu vou preparar uma pessoa que fica 8 vezes sentada à frente do computador ou 9 horas sentada à frente do computador e vou dar o mesmo treino. Então, isso requer mesmo capacitação. Eu tenho que perceber o que é que ele precisa, quais os músculos que ele precisa ser fortalecidos, porque ele fica muito tempo sentado. Que zona é que eu tenho que trabalhar pelos sentimentos? Porque nós estamos sentados. Eu acredito que qualquer um de nós ficar 5 horas sentadas a direto, o que é que a gente faz? Levanta para esticar, porque a lombar já começa a sentir. E uma pessoa que está 8 horas sentada, mas é 8 horas, as pessoas não saem mesmo na frente do computador. Levantou para comer, continuam sentadas e estão nessa posição. Ou seja, então nós temos que ter essa capacidade de perceber o que é que o aluno quer e oferecer aquilo que o aluno necessita, não o que me convém. Então eu chego um novo aluno, não faço nenhuma avaliação, sem agachamentos. Como é que eu vou fazer se o aluno não tem como é que eu posso dizer, se não tem mobilidade plantar, se o seu joelho não está estável? Como é que eu vou mandar fazer um sem agachamentos se eu ainda não fiz sequer uma pré-avaliação física ao meu aluno? As pessoas acham que a avaliação física tem avaliação física e avaliação postural, é só tirar o índice de gordura. Não, é muito mais. A avaliação física é muito mais do que tirar o índice de gordura, o nível de água no corpo. Isso requer estudo, requer investimento, requer formação. Eu acredito que se nós formos para este rumo, o país vai estar entregue a muita gente qualificada, muita gente que entenda qual é a função do personal trainer, porque nós temos uma cadeira que eu dei, é a análise comportamental. Nós sabemos como é que eu vou falar, a maneira como eu falo com essa não é a mesma maneira que eu vou falar com o Fábio. E o PT tem que saber, por isso é que há muitas rixas existem entre alunos e PTs, porque ele não sabe que a pessoa Y não é igual à pessoa B. Então eu tenho que ter essa capacidade. Com essa eu tenho que falar mais baixo, com o Fábio eu posso ter um tom mais de firmeza. Então isso estuda-se também, isso não é uma coisa inventada, a não ser que tu tenhas nascido com essa super capacidade ou que tenhas feito. Pronto, tenha nascido com essa supercapacidade, porque nós perdemos tempo a falar de análise comportamental, que eu achava que era uma cadeira ridícula. Hoje eu percebo, quando eu digo um aluno faz isso, o aluno diz, tu não mandas em mim, mas eu tenho que tentar perceber que isso não é uma questão de mandar, é uma questão de como é que eu posso dizer? Eu fui contratado, fui contratado para que eu lhe ajudasse a atingir o objetivo que ela deseja, então temos que fazer isso. Isso requer estudo, respondendo ao Fábio. Eu, há um tempo atrás, ouvi que em Angola existem 2 classes. O PT e os PTUs. Essa classe quem criou foste tu. A única pessoa que criou isso foi o Edson. Ele criou essa do PTU. Ficou, atenção. O PT é o personal trainer. Todo mundo nos ginásios usa isso às vezes. Ele é o PTU. Ele é o PT, o PTU. Pois. PTU são aquelas pessoas que receberam treinamento ou foram treinando muitas das vezes e desenvolveram o seu físico e depois de algum tempo eles desenvolvem a competência, ou melhor, ele assume que desenvolveu a competência que é para poder dar também treino. Esses são os PTUs. Então, existem muitos PTUs não regulados, né? Muitos não são regulados. E se calhar o que nós precisávamos nessa fase era tornar muitos desses PTUs em reais PTs
porque acredito que alguns deles... Não, o país tem a ganhar, Sim, nós estamos sim, todos sim, a ganhar. Isso vai ser Até uma... porque é uma profissão muito promissora. É. Porque imagina, e extremamente rentável, né? Porque um personal trainer, se nós tivéssemos que dizer qual é a média de cobrança, por exemplo, de um pacote, de um PT, por exemplo, para treinar 3 vezes por semana. Quais são os níveis que são? Depende. Existem níveis. Isso Quando eu também... falo níveis, desculpa, estou a falar de segmentação no Sim, mercado. Claro, tipo, isso tem a ver também com isso que o Fábio disse, com a segmentação do mercado, tem a ver com aquilo que tu queres. Muitas vezes os preços são cobrados em função não da qualidade do PT, mas sim pela qualidade do ginásio, do investimento que é feito Dentro do ginásio. dentro do ginásio. Cá em Angola funciona maioritariamente assim. Em Portugal não? Não. Em Portugal, se eu faço um investimento alto, eu vou procurar ter os melhores PTs possíveis. E então, em Portugal, eu vou falar de um ginásio que é o Blackout, em que os PTs lá são atletas, mas atletas formados. São formados, são obrigados a terem formação para dar assistência ao público que eles querem. E isso é diferente. Aqui é um mercado... Nós para dar preço. Não, por exemplo, é que esta aqui Nós para dar preço. é o melhor corte do nosso programa. Mas por que para dar preço? Nós aqui para dar preço. É finta. Não, mas... Isso vai dar corte. Isso vai dar corte. Nós para dar preço. Estás a dizer? São fintas. Não, mas Não, quer primeira vez, empresas... fica Não, podes dizer. Do segmento, quanto é que Não, é a isso tem a ver. média? A média depende. Um bom ginásio, 3 vezes a semana, 160, 170 mil kwanzas, 3 vezes a semana, 170, O que é 150. categorizado como um bom ginásio? Um ginásio muito bem equipado, em que as máquinas tem sido um investimento muito alto, em que é completamente diferente. Ou seja, eles desde o princípio já separam Mas a faturação do PT parte é dada à casa ou não? a maior parte dos ginásios, sim. O ginásio entra com material e o PT recebe ou por aula, ou se não for um PT frequente que seja da casa, vai receber por aula ou recebe por percentagem. Ou seja, nunca o PT recebe... Em todo o pacote do PT tem sempre qualquer coisa para casa. Se não for da casa, sim. Tem sempre, a maior parte das vezes, eu vou falar de Portugal que funciona melhor assim. Lá é 50-50. Não me interessa quantos alunos vais levar, 50-50. Porque o PT, o aluno não é mais caro, o trabalho do aluno do PT não é mais caro que o investimento que foi feito. Mas o aluno ainda paga a mensalidade da box, nesse caso do ginásio. Paga a mensalidade. A mensalidade não tem nada a Não ver tem com o nada serviço a ver. do PT. O PT também paga a mensalidade à parte, Ao ginásio. ao ginásio. Então como é que funciona? Eu pago, por exemplo, 45 euros, o Fábio vai treinar comigo. Eu tenho a opção de... Tu pagas 45 euros, por exemplo, para a tua inscrição. Para a minha inscrição, para dar treinos. Para dar treino. Para dar treino. Se o Fábio quiser treinar comigo, o Fábio tem a opção de pagar o valor que eles estipulam ou pagar a diária que eles estipulam. Ou seja, se for o valor deles 3 vezes a semana, são 360 euros. Se eu quiser pagar 360 euros mensal, é metade para mim, metade para casa. 180 para ti, 180 para casa. Para casa. Ou então o que eu faço? Eu posso pagar a diária do Fábio. O Fábio não paga a mensalidade e eu, todas as vezes que ele for treinar, pago 10 euros, 10 euros, 10 euros. Isso lá funciona assim. Aqui não funciona assim. Aqui é apenas são mercados diferentes. Cobras um preço único ao PT, que é a mensalidade normal, e os alunos vão pagando a sua mensalidade. Ou seja, o que o PT vai cobrar a parte não tem nada a ver connosco. Okay. Cá funciona assim. O mundo cá é diferente. Completamente diferente. Então, há ginásios que cá cobram até 180. Muito mais. Mas há ginásios que... Aqui Cobra. vamos de novo. 50. Há Finta. ginásios 22. que continuam a cobrar personal trainer 50 mil kwanzas 5 vezes a semana. Desconfiem, pessoal, não é por mal. Por PTU. Não, mas também depende da Desconfio. zona, não? Pelo Tipo, PTU. É o Não, que eu estou a no dizer. Dangeré, imagina, tu vais buscar o quê? Tu não Para podes já, pôr ali um vamos ser muito sentido. sinceros. Uma pessoa que tem uma formação não vai para um ginásio qualquer. Que se realmente tem a qualidade, é logo resgatado por um desses grandes ginásios. E ponto. Sim. Então, essa é uma realidade. Eu isso digo, a nível do PT, né? PTs. Desconfiem quando vos derem um preço. Mas o fulano, eu já recebi muitas dessas informações. O fulano recebe, cobra muito menos. Vai lá, tudo bem, vai para o fulano. A única questão é
quanto é que tu medias? Tens as medições, bíceps, tríceps, fizeram-te uma avaliação física? Não. Ok, percebo. Tudo bem. Eu digo mesmo, vai onde, o mais importante é que tu treines, que te sintas bem. Eu raramente vou falar, entre nós eu falo mal, sem senhora, de alguns PTs, falo mesmo, vocês têm confiança, mas eu raramente vou falar mal para uma aluna de um PT, não falo. Se digo para ela ir criar, para ela ir experimentar, porque não custa. Eu acho que se ela está a reclamar do meu preço, porque o fulano é mais barato, vamos ver depois a diferença de quem realmente sabe aquilo que está a fazer, quem não sabe, porque eu tenho que ter o PT, quando eu digo tal psicólogo é isso, eu tenho que ter a mobilidade de perceber que o Edson teve um dia muito chato. O Edson não vai fazer um treino de perna hoje, não vai funcionar. Eu tenho que saber desdobrar isso. O PT não, aqui hoje é perna. Aqui tem muito E cantor ponto que dá final. treino. E não é. Infelizmente, mas isso não funciona assim. Muito mecânico que está no ginásio. O Edson sai do serviço com uma dor de cabeça ou vai fazer um exercício de agachamento. Agachamento tu faz tipo hipneia ou faz a chamada manobra de Valsalva, é quando tu prendes o ar. Se o Edson tiver uma dor de cabeça, pões bastante oxigênio no cérebro, tu podes desmaiar. Eu tenho que saber perceber que o Edson não vai funcionar hoje para esse exercício. Ok, não vai funcionar, mas o que é que o Edson veio fazer? Veio treinar, mas o Edson vai treinar. Não aquele treino, mas vai fazer. Eu tenho que ter isso. Não é impingir. Aqui eu ouço muito. Estás com truques, não sei o que, são truques. E está a discutir com a aluna, porque a aluna diz que está-se a sentir mal. Eu olho, ela está-se a sentir mal. Tem truques. Está-se a sentir mal, não interessa. Muda o exercício, adapta-te ao aluno. Não é ela que tem que se adaptar a ti. É a diferença que eu digo às pessoas do estudo, de poder estudar, de conheceres como é que realmente trabalha um PT de verdade. É como um treinador, um preparador físico ou fisioterapeuta. Como é que eu vou mandar fazer um agachamento a um aluno que deu cabo do meu quadríceps? Mas podes fazer. Não pode fazer, vais ter que adaptar. Trabalha outro grupo muscular. É o que eu digo, é o que falta aqui. Pois é, Marco, nós já estamos quase no finalzinho, mas eu gostaria também de te perguntar quais são os teus planos para Invictus, para o ginásio, como é que tu vês, por exemplo, a dares continuidade na tua carreira, nos teus negócios, o que é que tu pensas para o futuro, o que é que tu estás a trazer, alguma novidade, o que é que tu projetas para o mercado angolano, se tu vais para fora, se vais abrir fora, se tu vais continuar, como é que tu estás a desenhar o teu futuro? Olha, é assim, mesmo sendo um país muito difícil para empreender, Angola ainda continua a ser um grande país para empreender ao mesmo tempo. Meus planos continuam a ser investir cá, porque a realidade de fora é muito, muito mais competitiva, muito mais agressiva. Não descarto em hipótese nenhuma abrir um espaço lá. Lógico que isso faz parte dos meus planos, até porque já tenho tido alguns alunos, já tenho tido algum nome também, pouco nada que se compare cá. O futuro é manter o Invictus um ginásio estupendo, continuar a investir, continuar a capacitar mais o meu ginásio, com melhorias tanto da parte técnica, tanto da parte administrativa. São os planos futuros que eu tenho, ter um ginásio muito forte, muito, muito agressivo, poder entregar bons serviços. Eu não posso falar muito, mas eu estou aqui a organizar um plano. O Fábio sabe, por acaso, tem estado muito corrente dos meus planos. Tenho bem delineado aquilo que eu quero. Embora ainda esteja um bocadinho indeciso, ainda chamou uma atenção de uma cena que tivemos aqui a conversar lá em baixo. Mas pronto, eu sei bem aquilo que quero para o meu ginásio, que é melhorias e mais melhorias. Como eu vejo, e cada vez mais solto. Continuar a liderar equipas, mas estar um bocadinho mais na back. Acho que Ou seja, estás a sair de jogador para treinador e fazer as coisas acontecerem. Só assim é que eu vou conseguir ter um nome bastante forte. Porque eu acho que o ginásio não pode estar taxativamente. Meus alunos até perguntam, coach, quando é que tu já vais? Quando é que tu vais? O que é bom e é mau, o que é bom, porque já há uma independência total. Embora eu continue a fazer os planos de treino da maior parte dos meus alunos, que é muito bom.
eu sinto-me solto para tentar abraçar outros projetos, por exemplo, tentar abrir um espaço fora, tentar seguir esse segmento lá fora também. Faz parte, é um dos projetos que eu tenho ali em cima da mesa e estou a analisar cada vez mais. Sair do operacional, ir mais para o tático. Exatamente. Nós chamamos. Sim, senhora. Gostaste de estar aqui? Gostei, essa é uma experiência estar com vocês, é sempre, vocês dois são extremamente, esses dois são fantásticos, meu. Muito obrigado, muito obrigado. São boas pessoas, mas são muito chatos, meu. Ouça, mas gosto deles. Agora, diz-me uma coisa, para fechar mesmo, né? Yeah. Nós fazemos sempre essa pergunta, né? Porque as pessoas vão ver e tiram sempre muito aprendizado do que vem aqui, acabam por sentir-se inspiradas. Então eu gostaria que tu passasses uma mensagem final sobre aquilo que tu achares necessário. Não tem que propriamente a ver com a questão de negócios, a questão profissional. Obviamente que a gente fala muito sobre isso, mas nós sabemos que funciona como um corpo só. A vida é toda interligada. Então um conselho de vida, um conselho amoroso, o que for, o que é que tu tens de mensagem para os nossos internautas, para os nossos espectadores, não é? Como mensagem final? Poucas palavras, eu vou resumir muito rápido. Não desistam dos vossos sonhos. Amem as vossas mulheres, os vossos pais, os vossos filhos. Abracem enquanto têm vida. A vida é muito rápida, a vida é urgente. Com juízo, respeitar o próximo, amar o teu irmão como Deus nos amou. Acima de tudo, o conselho que eu dou é isso: amem. E o amor é o maior atributo que um ser humano possa dar ao outro. Ou seja, o amor encarrega respeito, encarrega confiança, fidelidade. Amem. Aproveitem, curtam, não desistam dos vossos sonhos, não desistam das vossas... Se tiverem alguma patologia, não desistam. Dobrem os vossos joelhos. Deus opera, quanto menos nós esperamos. Uau. Muito obrigado pela tua Muito mensagem, obrigado, mano. Marco. Acredito que os nossos internautas também estão a agradecer Boa, por essa entrevista, pelo teu tempo. Muito obrigado. Né? Obrigado. Obrigado pela entrega, obrigado por tudo. Se vocês ainda não nos seguem, por favor, sigam, deem um like, enviem para todos os amigos, familiares e que acima de tudo sigam invictos. E posso pedir aqui um desconto para os nossos internautas? Deves, em nome Da Business Sem Limite. do Business Sem Limites, se vierem para cá, se seguirem a página, vão ter um desconto no nosso ginásio, eu prometo. Oba, aí está, desafio lançado, todos os 10% de desconto. Todos os internautas beneficiam de um desconto de 10% Na inscrição, não é? Business Sem Limite. Portanto, aproveitem a oportunidade e passem a seguir também já a página da Invictus. Fitness Center. Exatamente. Olha, Muito obrigado. Obrigado, Marco. Epá, Marco, obrigado por tudo. Obrigado. Continua firme, guerreiro. Sempre. Abraço. Obrigado. E para ti, adeus. Tchau. Obrigado. Tchau.